que nós possamos possibilitar a nós mesmos, nestes instantes, um aproveitamento destes momentos em que nós tiramos um pouco do nosso dia para dedicarmos a algumas reflexões, ao estudo, a uma análise da mensagem de Jesus. Ao longo dos nossos dias, nós vamos aproveitando algumas oportunidades e, às vezes, com o passar do tempo, nós ficamos mais quietos, nós nos acomodamos, nós muitas vezes deixamos oportunidades valiosas passarem em função, às vezes, da falta de tempo, da falta de uma oportunidade para nós mesmos. É interessante porque, na grande maioria das vezes, nós estamos arranjando tempo para as coisas lá fora, para o bem-estar no mundo material, nas questões que nos envolvem e que realmente tomam muito tempo nosso no nosso cotidiano. E, no geral, muito pouco tempo nós temos ainda dedicado a nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos passar oportunidades grandiosas de aprendizado para conosco. No geral, nós temos vivido ao longo dos dias, e esses dias em que as coisas vão se atropelando, vão se somando, as dificuldades vão se multiplicando, e às vezes a gente vai deixando-se levar um turbilhão de acontecimentos, de atividades, de ações no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não temos tido aquele momento de fazer uma reflexão mais íntima, mais pessoal. No geral, nós temos deixado passar batido algumas oportunidades de foro íntimo, de foro pessoal. E, na verdade, quando nós tiramos algum tempinho desses nossos dias corridos, nós verificamos que nos sentimos melhores. Se nós observarmos ao longo dos dias, todos aqueles instantes em que nós conseguimos parar para refletir, para fazer uma prece mais tranquila, para pensar melhor em algumas questões do nosso dia a dia, nós vamos verificar que nós podemos construir algo muito melhor. Trazendo uma imagem mais prática para nós, assim, apenas para que a gente possa dar uma introduzida na nossa reflexão, é aquele instante em que você chega num determinado momento, no final de semana, que você vai ao longo dos dias acumulando as roupas no teu guarda-roupa. Vai colocando, vai jogando, vai deixando. Chega um determinado instante que você para aí, peraí, onde é mesmo que está tal coisa? Onde é que está aquela calça que eu queria vestir hoje? Onde é que está aquela blusa que eu estava naquela expectativa de querer? Porque, no geral, a gente até sabe que tem, mas onde está? E aí vai lá e fica naquela correria, não consegue achar naquele determinado momento que era mais precioso para nós. Às vezes é aquele dia que você vai para um evento e que você precisava de estar com aquela roupa e você planejou aquilo, mas esqueceu do cuidado de verificar onde é que ela estava. Então, quando você tira aquele período do seu final de semana para você fazer assim, eu vou dar uma arranjada na coisa, eu vou dar uma verificada, eu vou dar uma organizada. E assim, no geral, às vezes tem sido o nosso cotidiano. Muitas vezes nós vamos deixando uma série de coisas, de acontecimentos se sucedendo e nós às vezes não paramos para perceber de que forma aquilo está sendo proveitoso, de que forma nós estaremos utilizando da melhor maneira. Ao longo dos anos, nós vamos acumulando conhecimentos e informações, mas se nós não pararmos alguns instantes determinados da nossa existência aqui, para refletirmos sobre esses conhecimentos, para essas informações, elas não entrarão no campo da educação, que a educação é algo mais profundo. Não é apenas aquele acúmulo de informações e conhecimentos, mas eu preciso identificar, pontuar e trazer no momento adequado
aquelas informações que me serão úteis para uma reflexão mais profunda, para um aprendizado maior. E quando a gente fala em educação, lembremos prioritariamente da autoeducação, da nossa educação. Naquele corre-corre, às vezes, nós tratamos uma pessoa de uma forma, damos uma má resposta, não damos uma atenção devida ao outro. Às vezes as pessoas se aproximam de nós e nós não possibilitamos nenhuma situação em que essa pessoa possa chegar mais perto, possa sentir um acolhimento. Às vezes, nós estamos tendo a oportunidade de receber as pessoas, elas vindo até nós em busca de um acolhimento, de um sorriso amigo, de uma palavra, e às vezes nós nem percebemos. Às vezes nós não nos damos conta de quem é essa pessoa que cruzou o nosso caminho lá na rua. Quando a gente assusta, poxa, foi tal pessoa que passou e me cumprimentou. Mas a gente vai ficando tão desatento e deixando tanto as coisas se acumularem. Então, nesses momentos, a gente precisa de parar e de dar uma reorganizada, de dar uma pensada em nossos valores, em nossos conceitos, naquele conjunto de prioridades que nós vimos trazendo ao longo do nosso dia a dia. É o chamado planejamento da nossa vida, é o planejamento da nossa existência aqui, onde nós seremos capazes de pontuar quais são as prioridades. E aí nós vamos percebendo a necessidade de dedicar algum tempo a nós mesmos, a nós, espírito encarnado. Não aquele nós, na visão do corpo físico que visualizamos no espelho ao longo dos dias, e que merece cuidado, merece zelo, merece um tratamento adequado para se manter com saúde. Sim, com certeza. Porque as atividades são várias e nós estamos aqui no mundo material, no mundo físico, que demanda uma série de atividades, de ações e de atitudes capazes de beneficiar todo um processo de crescimento, de desenvolvimento, tanto intelectual, como físico, como profissional. Pensando nesse formato, nós vamos trazer para nós hoje uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e ela compreende uma parábola muito profunda, que se situa nos versículos 19 a 31. E é um desafio, porque o texto nos remete a uma reflexão de valores, nos remete a uma situação de algo muito próximo de nós, na atualidade dos dias tumultuosos nos quais nós vivemos hoje. Diz o texto: havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, com todos os bens que os recursos financeiros possibilitava. Era aquele homem que se vestia bem, que pensava no seu dia a dia de uma forma muito intensa, egoisticamente falando. Era aquele homem que tratava muito bem de si na aparência, na vestimenta, nas suas atividades íntimas e pessoais do cotidiano, onde tinha recurso satisfatório para, usando uma linguagem muito até popular, usar e abusar dos recursos financeiros. Diz o texto: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dessa mansão onde morava aquele senhor. E ele desejava se alimentar das migalhas, mas nem as migalhas que caíam da mesa ele conseguia, devido às suas feridas, ele não conseguia se locomover ao ponto de chegar próximo. E ainda tinha um cão que lambia as suas feridas, e era aquele processo deprimente. Mas aconteceu que o mendigo morreu,
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o homem rico, que foi sepultado também. E diz que chegando em determinado momento lá, o homem rico, olhando, visualizou que havia um espaço diferente, distante entre um e outro, e ele, de onde ele estava, esse mal rico, ele conseguia visualizar onde estava Lázaro, no seio de Abraão. E ele então começa a pedir para que pudesse ter dado uma chance de Lázaro levar e pingar algumas gotas de água na sua boca, porque a secura era muito grande. E aí ele começa então esse diálogo, e nesse diálogo ele vai descobrindo e pedindo, inclusive, que ele possa ir lá atender, porque esse homem rico, ele queria que Lázaro fosse lá e falasse na casa do pai dele, falasse para os 5 irmãos dele, que pudesse levar essa mensagem, porque ele estava preocupado ali. Por quê? Porque ele estava numa situação, num chamado inferno, e o Lázaro, que era aquele pobrezinho, estava lá, na plenitude, no céu, com Abraão. Mas, diz Abraão, mas eles têm lá Moisés e os profetas, ou seja, as informações, as leis, os conhecimentos. De que vai adiantar eu mandar o Lázaro lá? Que vai fazer a diferença para eles acreditarem? Por que fazer isso? Então, esse momento, a gente para fazer algumas reflexões relativa a essa situação, porque diz que não poderia passar de um lado para o outro. Quem está aqui, existia um abismo entre o local que um estava e que o outro estava. E aí, nós começamos a pensar, a refletir, que pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza é uma prova muito arriscada. A riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza, porque a riqueza traz muito mais riscos. Porque, na verdade, as tentações, a fascinação pelo poder, pelo ouro, a facilidade por ter o recurso para comprar o que quer na hora que quer e usar da maneira que quer, muitas vezes leva o homem ao desequilíbrio, ao desajuste. Então quer dizer que é errado ter a riqueza? Então por que Deus possibilitou a riqueza? Para penalizar e para condenar eternamente aquele que veio no processo de ter a riqueza? Não. Na verdade, é um aprendizado. A proposta é muito mais ampla. A proposta é de um aprendizado maior. Por quê? Porque a riqueza, ela deve ser utilizada. Ela tem uma utilidade útil, assim como todos os valores que nós vamos buscando arrebanhar ao longo das existências, ao longo dos tempos. E se tivermos o benefício do valor financeiro, qual que é a ideia? É do progresso, é do investimento, porque se nós começarmos a pensar no empreendedor que tem uma grande quantidade de recursos financeiros, o que ele pode fazer? Ele pode viabilizar emprego numa área da sociedade onde existe o desemprego muito intenso, onde existe fome, miséria e dificuldade, onde falta muitas vezes as pesquisas. Quantas pesquisas não poderiam ser desenvolvidas para que pudesse melhorar a vida, o cotidiano das criaturas? Então nós vamos verificando que a riqueza, ela é perigosa no sentido de que nós podemos nos perder. Porque ela faz com que nós nos sintamos o quê? Mais orgulhosos. A vaidade começa a tomar uma proporção muito maior que nós possamos não dar conta de manter. Porque aí nós vamos estar lidando com algo muito maior, a nossa, talvez, condição moral, do nosso equilíbrio, da nossa serenidade. Então, ao longo do tempo, nós vamos passando nas nossas existências por esse processo de aprendizado. Uma vez aqui com a riqueza perigosa, desafiadora, uma vez com a pobreza, porque na verdade a pobreza, por outro lado, facilita muito a solidariedade.
É muito comum nos dias atuais verificarmos uma pessoa que está tendo uma necessidade e que bate na porta do outro: olha, eu preciso de um pouquinho de pó de café, de um pouquinho de arroz, um pouquinho de alimento esse, aquele. Ou seja, há uma solidariedade e as pessoas são mais iguais nesse sentido e elas fazem o quê? Então elas começam a conviver melhor, a doar uma parte para uma parte para o outro e acaba que convive numa forma melhor, convive num processo mais tranquilo, mais igualitário, mais fraterno e possivelmente mais solidário. Então é preciso que a gente comece a fazer a avaliação do porquê desse aprendizado, porque tudo é o aprendizado, tudo são conhecimentos que vão se sucedendo, acumulando ao longo do tempo e que nós precisamos estar atentos. As reflexões devem ser feitas nesse sentido, a utilidade do benefício providencial. Então, quando nós buscamos essa compreensão, nós vamos valorizando mais as oportunidades que temos. Se estamos na condição de ter mais recursos financeiros, vamos aplicar isso na sociedade de forma que possa manter um equilíbrio, manter uma serenidade, que possa manter progresso, evolução, que não fique apenas aquele poder excessivo na mão de um que domina, que manda, que acaba por manipular os demais, que acaba por buscar a servidão, a escravidão, que de certa forma ainda existe, claro que em patamares muito diferentes na nossa sociedade atualmente. Então nós precisamos de estar atento a isso, a essa reflexão de como é que nós estamos nos portando hoje, o que nós conseguimos fazer ao longo desses dias para que possamos estar pensando nisso. Ricos e pobres, na verdade, são espíritos, somos todos espíritos em provação. A indigência é uma prova dura, a riqueza é uma prova perigosa. Então a indigência é dura porque a pessoa vai se sentir. E como é que nós nos sentimos na questão da dureza, nessa indigência? Porque a gente precisa pensar nisso também. Às vezes a pessoa não tem um recurso, mas ela é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que reclama de tudo, insatisfeita consigo, insatisfeita com o mundo, insatisfeita por não ter um recurso financeiro, por não ter, mas eu não consigo ter aquela casa própria, eu não consigo ter aquele carro, eu não consigo ter isso. E ela então se torna uma pessoa dura também, ela se torna uma pessoa insatisfeita, mal-humorada, aquela pessoa que reclama de tudo. Adiantou o quê? A prova não foi compreendida. Então nós temos dois pontos que nos chamam muito a atenção. Se eu tenho a riqueza e não a utilizo bem, apenas uso em benefício próprio, somente meu, egoisticamente para mim, para resolver todos os meus desejos, as minhas ansiedades, a promiscuidade, o sensualismo, o poderio desequilibrado, é algo terrível. Mas ao mesmo tempo, se eu passo também na indigência e eu estou reclamando de tudo, criticando tudo, cobrando tudo e até blasfemando, mas por que Deus me colocou nessa situação? E ainda chega ao ponto de dizer, eu não pedi para vir aqui, para estar aqui. Adiantou de quê? Também não teria valor. Então, na verdade, o que se busca é mostrar esses dois pontos para que a gente possa fazer uma reflexão nessa noite quanto à conduta que poderíamos compreender como a mais adequada nos dois pontos, né? Porque se essa riqueza também fosse só para constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, Deus que a concederia teria sido feito o quê? Colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma? Não. A riqueza não pode ser considerada perdição. Assim como a pobreza excessiva não pode ser motivo para justificar, mas eu não tive oportunidade nenhuma na minha vida, eu não tinha chance, eu não tinha recurso, eu me perdi por isso. É por isso que eu encaminhei para a marginalidade, para a prostituição, para as drogas, para a vida desajustada, porque eu não tinha condição nenhuma e não tinha recurso. Aí vem do outro lado o outro e diz, eu não consegui porque a riqueza foi muito grande, eu tinha facilidade em tudo, eu poderia ter tudo o que eu quisesse, do bom e do melhor à minha disposição.
E aí nós falamos, bacana. E agora que eu cheguei aqui do outro lado, que eu cheguei no momento de fazer um juízo final comigo mesmo, de uma análise, para onde eu vou? Lázaro e o mal rico. Essa era a questão. Na verdade, se a gente começar a trazer para um outro ponto da reflexão, nós vamos verificar que o que o rico pediu? Que Lázaro fosse lá e colocasse um pouco de água na boca dele. Ou, no segundo momento, pediu que fosse lá avisar para os irmãos dele, que a preocupação era os irmãos deles não estarem informados. E aí? Em que momento ele parou para arrepender do processo que ele estava? Para pedir uma chance de fazer diferente. Observam a diferença onde é que está? É que, na verdade, ele queria só eliminar o efeito ali, ó. O efeito momentâneo ele queria eliminar. Se eu estou com sede aqui porque eu estou num local muito ruim, né? Entre aspas, aqui no inferno, eu preciso de água. Então vem trazer água para mim. Olha, eu estou preocupado com meus irmãos, vai alguém lá e leva a informação para eles, que isso vai ser ruim. E até que ponto eu estou disposto a tomar uma posição? Até que ponto eu estou mudando e fazendo uma proposta de que eu quero um mundo diferente, que eu quero uma renovação, que eu quero ir lá e fazer o acerto daquela conta, porque eu quero ir para fazer diferente. E então é aí que entra o aspecto da doutrina espírita, quando vem nos relembrar de uma forma mais intensa que o céu e o inferno não são locais geograficamente definidos ou determinados, mas são espaços de consciência, onde nós vamos deparar conosco mesmo, e nesse diálogo hoje, fazendo uma análise, colocando para nós mesmos esses dois aspectos, vamos nos situar como Lázaro e como o mal rico, para que nós possamos estabelecer a questão de valores morais, para equilatar e fazer uma proposta para nós mesmos, de que ponto nós precisamos trabalhar, como é que nós vamos nos conduzir, para onde eu quero ir, qual o destino na minha trajetória, quais são as escolhas que eu estarei fazendo, porque esse é o grande ponto, as nossas escolhas. Ao longo do tempo, nós muitas vezes seguimos ali como um mal rico, fazendo mau uso de tudo que nos foi dado para progredir, para evoluir. Mas quando eu conseguir ganhar na loteria, eu vou abrir umas 3 instituições, eu vou abrir creche, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí de repente a gente vem numa encarnação e deu um branco, esqueci tudo aquilo que eu pensava antes. Outra hora, não, mas eu quero vir naquela comunidade porque eu tenho um projeto, eu tenho que ir naquela comunidade porque um dia, de repente, eu fiz alguma coisa que não foi legal e eu preciso de restabelecer essa condição hoje, eu preciso de ir e fazer uma realidade diferente naquele ambiente, por mim, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelo meu desejo e bem-querer. Até que ponto nós estamos fazendo as nossas escolhas no nosso dia a dia? É como as escolhas, às vezes a gente fala, mas são coisas tão longe, tão difíceis de poder realizar, mas na prática, comecemos pelas coisas mais simples, comecemos pela forma mais tranquila, porque nós vamos ter um amparo, uma sustentação para avaliar tudo isso. Mas, de repente, alguém pensa, Euclides, mas quando nós reencarnamos, nós não nos esquecemos? Se não na totalidade, na grande maioria, mas a misericórdia divina é magnífica. Ela vai nos trazendo ao longo do tempo pessoas que vão nos auxiliando, que vão despertando em nós sentimentos, vai criando situações e circunstâncias que nós vamos vendo a possibilidade de realizar tais coisas. É por isso que nós às vezes olhamos para uma pessoa e, poxa vida, olhei para aquela pessoa e aquela pessoa mexeu comigo. E daí a pouco a gente começa um processo de relacionamento, de namoro, de aproximação, e percebe que é reencontro, e daí a pouco acontece aquela energia intensa, e daí a pouco nós constituímos uma família, nós buscamos trabalhar, vêm os filhos, vêm as oportunidades,
as coisas acontecem. Às vezes a gente vai, procura, pede numa prece sentida uma oportunidade, uma luz, um progresso. No dia seguinte acontece aquela oportunidade de emprego, de trabalhar naquele local, naquela empresa, com aquelas pessoas, e de repente a gente vai observando que as oportunidades vão se sucedendo. Aí nós vamos e pedimos ajuda daqui, ajuda dali. Quando nós trabalhamos no nosso íntimo, querendo com um desejo mais purificado, mais evangelizado, nós vamos alcançando respostas. E aí nós vamos compreendendo que no momento da dureza, da pobreza extrema, nós encontramos forças para superar. Nós encontramos exemplos solidários, nós encontramos pessoas amigas que nos dão a mão e falam, vamos seguir em frente, vamos caminhar. E nós conseguimos vir valorizando isso pouco a pouco. E é uma grande oportunidade de trabalho. Quem lida em trabalhos sociais, comunitários, tem uma facilidade de ver isso às vezes mais de perto. Ainda se encontra muito isso em muitos pontos onde se realizam essas atividades de trabalhos sociais. É interessante a gente parar para pensar nisso. É importante a gente pensar que a Casa Espírita hoje nos apresenta e nos oferece uma série de oportunidades de reflexões, tanto na palestra pública, mas principalmente nos grupos de estudo, onde nós temos condições de compartilhar, muitas vezes, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, mas também das nossas conquistas. Então é todo um processo que nós vamos nos envolvendo, vivenciando e precisamos trabalhar, porque senão nós paramos por alguns instantes e ficamos presos nisso, no mal rico e no Lázaro sofredor, mas nós não pensamos, e o que é que nós vamos fazer com todo esse aprendizado? Agora que sabeis todas essas coisas, vamos produzir alguma coisa com isso? Vamos levar adiante, vamos vivenciar de uma forma mais ampla, porque esse é o grande projeto do progresso. É levar adiante todo aquele processo de aprendizado ao longo do nossa existência, aquilo que ao longo do nosso dia a dia, quantas experiências, se nós pararmos alguns instantes aqui num grupo deste e fizermos uma roda de conversa e formos falar das nossas conquistas, das nossas experiências, das coisas que não deram certas, das coisas que aparentemente deram erradas, dos nossos conflitos, dos nossos desafios, dos nossos vícios e defeitos, mas falarmos também das nossas conquistas, das virtudes que fomos descobrindo ao longo dos dias, nós vamos ter um aprendizado, um ganho muito maior. E é isso que ocorre nos grupos de estudos. A doutrina espírita nos possibilita a oportunidade nesses instantes e nesses dias desafiadores, que se por um instante pararmos e focarmos apenas no que se apresenta-nos com especificamente a mídia sensacionalista, nós vamos ver sofrimento, angústia, dor, porque essas coisas vendem bem, rendem muito comercialmente falando, mas aquelas coisas, daquelas ações simples, que fica no anonimato, daquela pessoa que foi lá e, como diz o Evangelho, aquela senhora que foi lá e jogou no gasofilácio 2 moedas, que Jesus mostrou para os seus discípulos à época, que ela doava muito mais do que aquele que doou das suas riquezas, do que tinha, porque o que tinha muito doou do que sobrava, do supérfluo, daquele que não faria nada de diferente para ele, estava sobrando mesmo, não tinha nenhum valor mais intenso, mas aquela senhora que foi lá e jogou no gasofilácio as 2 moedinhas, tem um valor muito maior. Por quê? Porque ela deu do que era necessário para ela. Então, quando nós estamos vivenciando essas épocas desafiadoras, devemos buscar nesses valores que nós temos. Ah, mas eu não tenho nada para dar. E de repente a pessoa não quer a moeda, não quer o valor material, ela quer um ombro amigo, ela quer um ouvido para que ela possa desabafar e falar das suas angústias, mas o falar não tão sofrido, porque o falar vai ser acolhido com um sentimento fraterno, de tal monta que será capaz de fazer com que nós possamos abrir o coração, abrir os braços e receber as pessoas nessa relação. É isso que Jesus estabeleceu, ao afirmar que era preciso fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para conosco.
Era a relação da amorosidade, da fraternidade, da conquista. Então são essas etapas que nós devemos ativar nos dias atuais, onde nós estivermos lá preocupados, mas como será essa política atual? Como será esse mundo daqui para frente? O que nós teremos o ano que vem? Será que realmente não vai ter jeito o nosso Brasil? Será que o mundo não vai progredir? Quando esses questionamentos vierem à tona na nossa mente, busquemos ter uma certeza. Jesus comanda o leme do grande barco da existência humana. O governador planetário estabeleceu e manda continuamente seus mensageiros. E hoje nós devemos nos portar como os novos discípulos do Cristo. Agora que nós conhecemos, como estabeleceu Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que busquemos essa verdade do nosso íntimo, não para contestar o outro, não para discutir com o outro, não para provar para o outro que somos melhores, ou discutirmos, ou trazer teologicamente essas questões à tona de uma forma que não irá alcançar um resultado satisfatório, mas que busquemos a mensagem grandiosa que estabelece a doutrina espírita, é a vivência do Evangelho de Jesus nos dias atuais. É compreendermos essa mensagem, sim, pesquisarmos, estudarmos, sim, mas principalmente colocar aplicação no nosso dia a dia. E aplicação prática e simples é naquela conversa franca com o filho, na conversa com o cônjuge, na conversa com o vizinho, com o amigo. Quando as pessoas nos procurarem para falar das coisas ruins, das mazelas, da violência, das dores que sangram o país de ponta a ponta, de tudo que ocorre de informação ruim, que tenhamos a serenidade e o equilíbrio para falarmos também das coisas boas, também da oportunidade do aprendizado, também daquilo que conquistamos ao longo do tempo, porque com certeza, se hoje, domingo, conseguimos deixar nossos lares para estar aqui na casa espírita, para estarmos num templo, para estarmos em algum local refletindo sobre a mensagem de Jesus, é porque a mensagem não foi em vão, é porque a mensagem é muito mais intensa e muito mais valiosa do que tudo aquilo que nos envolve no cotidiano, que nos chega através da mídia, da violência, da dor e da angústia. Porque o Consolador prometido por Jesus continuamente nos traz essa oportunidade de abrir o coração, de sentar do lado do outro, de se colocar como irmão fraterno, de olhar a dificuldade e acolher o outro, porque o erro não é o outro, o erro é o problema, é a situação, é a dor, é o defeito. Se a pessoa está passando pelo processo, vamos pegar apenas a título de exemplo, se é o processo da droga intensa, o problema não é a pessoa em si, é a droga que domina as energias e a força. Então o que é preciso fazer? A pessoa tem um potencial, é preciso ser trabalhado o potencial que aquela criatura tem. Então quando extinguir o processo da vinculação com o vício, o indivíduo é um indivíduo bom, progressivo, né? Se nós começarmos a pensar, apenas para ilustrar, se nós começarmos a pensar numa pessoa que saía perseguindo as outras, que mandava matar, prender, castigar quem pensava diferente da verdade que ele tinha, e que ele ia atrás, perseguia e prendia mesmo, e alguns foram assassinados em função disso, e esse grande líder tinha que compreender uma mensagem de diferença na sua vida. Aí nós poderíamos pensar, não, mas então ele tinha que ser preso e exterminado, porque ele era mau para a sociedade. Mas falaram, o problema não era, usando uma linguagem bem popular, era o pecado, não era o pecador, era o pecado, entre aspas. E essa pessoa, um dia, falaram para ele, quando você conhecer Jesus, você vai defendê-lo com todas as suas forças. E aquele que disse isso para ele, estava acabando de ser assassinado a comando dele, foi uma frase que mais mexeu com ele. Nós estamos falando de Estevão e de Saulo de Tarso.
naquele processo doloroso, mas muito importante para todos nós, porque a partir dali começou o processo de transformação. E Saulo, que se tornou Paulo de Tarso, foi o maior divulgador da mensagem do Cristo, na prática, na vivência, nas informações, né, nas epístolas, naquele processo todo. Mesmo sem ter estado lado a lado com Jesus, foi o maior discípulo que Jesus teve, o maior divulgador. Então, nesses dias, nós buscamos rememorar esses acontecimentos para que a gente possa fazer uma reflexão de valores, para que a gente possa observar como é que nós estamos, para que nós possamos aproveitar essa semana e fazer uma reflexão mais profunda para toda a nossa semana. Como é que nós temos estado no nosso dia a dia? Nós temos estado mais como Lázaro, mais como o mal rico? Como é que nós temos feito as nossas escolhas? Quais são os valores que nós temos dado para aquilo que nós possuímos, ou que nós manipulamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Das coisas mais simples, da relação no lar com a família, na escola, no trabalho, com o vizinho, na nossa vida com o cargo que estivermos exercendo. Quais são os critérios? Quais são as nossas escolhas? Quais são as verdades que vêm à tona para nós nessa etapa da nossa caminhada? E lembremos sempre, jamais estaremos sozinhos. O Cristo se encontra conosco. É preciso que nós nos encontremos com esse Cristo. Quando Ele estabeleceu, o reino dos céus não está aqui, ali ou acolá, mas está dentro de cada um de nós. Tenhamos o cuidado, porque da mesma forma as coisas negativas e ruins também estarão dentro de cada um de nós. A diferença está na escolha consciente que fizermos. Que Jesus nos abençoe intensamente nesses dias, abençoe a todos os lares, a todas as pessoas, a todas aquelas pessoas que convivem conosco, aos nossos vizinhos, que levemos ao longo dessa semana a mensagem do amor, do respeito e do carinho para com todos. Muita paz em todos os corações.